Esse é o Celção, dono do projeto. Um grande amigo. Sei que ele tinha esse carro há muito tempo. E nós fomos ali bater um papo na virada do ano, a entrada de 2026. E eu fui visitá-lo. Eu falei, pô, e o Fuscão lá? Ó como que tá. E tava desse jeitinho aí, ó. E aí decidimos ir lá dar uma olhadinha. Tinha muito tempo que ele não abria essa lona. Ele tava entusiasmado ali junto comigo. Falei, não, vamos gravar? Vou gravar. Infelizmente o áudio tava desativado, né? E eu fiquei muito triste, porque foi um bate-papo leve, gostoso, descontraído, mas tudo se perdeu, né? Em relação ao áudio. Mas a imagem, eu quis ainda não jogar fora. E aí eu pensei, pô, vou regravar em cima, né? Narrando pelo menos o que aconteceu. Fica um pouco sem graça, mas pelo menos eu não perco o conteúdo. E a ideia é até continuar esse conteúdo, porque esse Fusca é dele durante aí, né? Ele tá com esse carro bem mais que 10 anos. Só parado aí é 10 anos. Ele deve ter ficado pelo menos mais uns 3 ou 5 anos com esse carro em mãos, né? E aí parou, veio a família, né, os compromissos, o trabalho, e o Fusca ficou para um dia ser reformado. Mas parou aí funcionando, tá? Esse carro tem 10 anos aí. Desse jeito, ele parou funcionando e está aí desde 2015. E aí ele começou a tirar lona ali junto comigo. E eu achei que estaria muito ruim, tá? Bom, não tá com a cara tão boa. Mas que pena que o áudio não saiu, pessoal. Foi um bate-papo tão gostoso. A tampa ele tinha deixado solta. E ali a gente já fez uma brincadeira, né? De que o carro já tava desmanchando. Mas não, ele tinha tirado ali porque ele fez uma desmontagem da capela e do alternador que precisou de reparos. Né? E eu até perguntei pra ele aí, cadê a capelinha? Você tem tudo isso? Que tá faltando peça. Tá montadinho, ele tirou para trocar o reparo do filtro de óleo e o alternador foi para trocar rolamento. E aí ficou desmontado. Tá faltando só uma coisa aí, um motor de arranque, que ele emprestou para um conhecido e, né, já viu, né? Emprestou, nunca mais vê. E de resto tá aí, parou funcionando, né? Segundo ele, motorzinho bom, filé, chegou andando na marcha mesmo. E depois foi ficando aí, para uma coisa, para outra. Eu já tinha visto esse carro um tempo atrás, né? Tem 2 anos isso. E falei para ele, Celso, vamos gravar, vamos arrumar o carrinho. Poxa, o pessoal gosta do Fusquinha, né? Mas é aquela coisa, a correria da vida não deixa. Mas quem sabe dessa vez? Eu vou ajudá-lo. Nós vamos fazer esse carro funcionar e vamos gravar. Bom, vê que a desmontagem demora porque, como eu estava explicando aí, ele encapelou tudo mesmo, pôs corda, pôs tudo e a lona desfez do tempo. As cordas aí era para segurar do vento, mas assim, a lona ela se desfez, ela esfarelou, tanto que depois não voltou, tá? Ele deixou o carro descoberto porque ele se empolgou para arrumar. E olha aí eu tava fazendo um certo suspense, brincando com ele, né? Vamos lá, vamos tirar. Aô, tirou! Olha aí a joia, pessoal. Eu me surpreendi, né? Por tanto tempo parado, tá bem sujo, né? Muito pó, muita sujeira. A pintura, né? Teto já foi. Ela desplacou da lata. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ficou toda areiosa, deu bolha, desplacou, tá? Pintura de teto já foi porque a lona, ela faz isso mesmo com a pintura. Talvez se ele tivesse deixado o carro do jeito que está parado aí, tivesse pior. Com lodo, com mais enferrujado, com certeza esse teto ia estar podre. Nesse caso não, ó, só desplacou, tá vendo? Eu tô mostrando. E falando original, né, conversando sobre isso, falei, pô, cara, desplacou, mas tá a latona, né, que é graças à lona, a lata tá zerada lá. E aí a gente tava brincando porque a maçaneta já tinha soltado também. Soltou o retrovisor, soltou a maçaneta. Quando eu vi essa interna, pessoal, eu achei maravilhoso. Cara, sério. Não tô aqui com papo porque é um amigo meu. Eu achei muito bem arrumado. Pô, o carro tá parado aí 10 anos, cara. E eu falei, cara, eu não acredito. Ó, tá relativamente bagunçado.
Mas os tecidos do banco, o forro do teto, olha o forro do teto. Essa bateria já morreu, tá? Mas aí quando eu olhei pro teto, eu falei, cara, não acredito. Eu já vi Fusca com teto podre, e o seu tá parado aqui e tá desse jeito. Não tá rasgado, né? O que falta aí é uma boa limpeza. E ele concordou, falou, caramba, cara, nem eu sabia, nem eu lembrava. E o estado ficou até bom depois de tanto tempo, realmente não deteriorou. Uma surpresa para nós. Painel quadradinho, que eu gosto. E os banquinhos de gol, né? Mas também num estado bacana. E me surpreendi. Aí ele tava explicando, né? Eu fiz uma pergunta para ele, que ele fez o sinal do dinheiro, que era isso, que faltou grana, né? Tem a conta para pagar, né? A esposa, construção. E aí parou. Parou o projetinho e não gastou mais no carro. É o que ele tava explicando pra gente naquela hora aí. E eu me surpreendi com o estado geral do carro, cara. Achei realmente assim que tem potencial. Eu vou dar um giro nele aí. Eu ainda tô elogiando a parte interna que realmente me surpreendeu. No estado geral, ele tem poucos podres aparentes. Tem um pouquinho perto do vidro traseiro ali. Mas pro estado do carro, eu acredito que depois de um banho que a gente der nele, porque tem anos, né, que isso aí não vê. Tem uma VAP aí. Olha, proteção de motor, tá vendo? Tem proteção do motor do cofre. Ele acabou empenando já, mas tá lá, ó. Coisa que você não vê nem em Fusca por aí. Então, assim, eu achei. E tava falando no vídeo com bastante clareza, né? Pra vocês falarem pra nós o que vocês acham. De repente, se a gente tá olhando uma coisa ilusória aqui ou se é real. E nessa hora ele tava explicando, né? Ó, eu tirei o filtro pra tirar porque tava com muito vazamento de óleo. Aí desmontei aqui, mas as peças estão todas aí. É só realmente montar. Desse lado o teto assustou bastante. Eu já vou mostrar também. Mas eu fui pro lado da interna. Cara, eu gostei muito. Olha o forrinho de porta. Tá calçando ali com a madeirinha o vidro, mas olha o estado geral. Assoalho tem um pouco de ferrugem, eu vou mostrar também, mas não tá buracado. É uma questão superficial, né? Entrei aí no carro. O cheiro do carro não é... É cheiro característico de Fusca. Não é aquele cheiro de podre, de carro úmido. Não, não é. Não é. Até porque o carro ficou num espaço aberto, né? E olha aí, esse painelzinho, do jeito que eu gosto, um sonzinho de CDzinho. Realmente o carro chegou e parou. Foi realmente isso que ele me disse, essa sensação. Eu chamei ele pra vir até o carro, né? Sentar ali do lado pra gente bater um papo. A chave estava no contato. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei a chave pra mostrar. Parou com a chave no contato. Ele até falou, ó, pô, nem lembrava da chave dele. Tá aqui, ó. Eu nem me tirei daqui, deixei aqui do jeito que eu cheguei. Chavinha do carro, sonzinho. Olha que conservadinho, cara. Aí é o cachorrinho dele. O extintor eu ia filmar pra pegar da validade, tá? Mas o extintor tá lacrado lá. Mas acabei não filmando, esse aí passou batido. Eu tava mostrando um pouquinho do forro de teto, né? Olha que legal. E aí eu perguntava, né? Eu ia mostrando e dizendo a ele, olha, cara, eu acho que tem condições, né? O motor não fumava, não rajava, não batia, tranquilo. Motor 1300. Essa garrafa aí é o combustível, tá? Tá na garrafa, porque o tanque, ele disse que tá furado. Essa parte de baixo eu puxei com ele o carpete para vocês também verem no vídeo. Parece intacta, né? O que falta aí seria a colagem dos forros. Aí eu mostro o assoalho. Tiro um pouco do tapete. É superficial, tá? Esse ferrugem que tá aí. Não tem nem aquela passada de produto que o pessoal costuma lambrecar isso aí com massa, com KPO, com bate-pedra. Ah, meu Deus do céu. Nem furar aí, ó. Que eu tava falando. Furar para colocar alto-falante. Isso aí tá inteirinho. Inteirinho. Que os caras adoram cortar isso aí pra colocar um alto-falante. E aí eu falava pra ele, cara, que legal, cara. Acho que a gente tem projeção, tem como mais fácil do que, né, colocar o carro pra frente. E aí ele contava, né, disse que queria muito fazer isso. E concordando ali de que o projeto tem potencial. Se animou muito em, em fazer alguma coisa, né, em revivê-lo, sair com ele na rua novamente. É uma pena que o áudio se perdeu, porque foi uma conversa tão leve.
que se eu falasse pra ele regravar comigo, ia ficar automático. Sabe? Vocês não iam sentir a energia. Mas para eu não perder o material, eu vou postar, mas vou gravar novamente, porque nós ficamos de fazer uma lavagem, né? Uma limpeza nele. Meter água mesmo, sabe? Escovar, passar VAP até se possível, para deixar ele zeradão, porque aí você consegue ver onde você tá mexendo, tira sujeira, tira pó, né? E é como eu disse, não tem mau cheiro no carro. O carro, mesmo para todo esse tempo, se tivesse lá um cachorro, esse cachorro que vocês viram é fêmea, tá? É uma cachorra, na verdade. Porque se fosse um cachorrinho, já tinha apodrecido as rodas, tanto mijo que ia levar. Mas no caso não, até isso colaborou para ele. Então, manteve conservado o carro, né? E isso é muito bom, é um ponto positivo. Aí eu volto ali para fora, né? A cachorrinha tá lá, curiosa, mostra o teto. Tá vendo como a tinta do calor, né? Ela desplacou, mas a lata é lata. Tá, a chapa tá cinzinha ali, justamente porque não viu água. E isso vai ajudar muito no reparo, né? Na pintura que for feito. Que aí não tem jeito, né? Tem muita bolha, muita coisa. Tem que pintar. Aquele senhor ali à nossa esquerda é o pai do Celso, um grande amigo, um cara fantástico. Nessa hora o Celso tá falando ali, né? Que olha, parou aqui, ó. Tá até um pouco sujo de barro. Que eu tinha andado. Aí eu filmei um pouquinho aí pra dentro. As coifas já eram, tá? Pra variar. Parado todo esse tempo, né? Tem que fazer freio. Tem que fazer aquela revisão de começar o carro de novo. Com certeza tem pinça travada aí. Os burrinhos, tudo zoado. Tem que começar a mexer. Vai dar gasto. Pode ter certeza. Mas aí ele tá falando do óleo nessa hora, né? O óleo do motor. Que ele tinha colocado. E que ia trocar o óleo para poder fazer funcionar. Então a gente tava fazendo algumas contas ali. Como que a gente ia... Por onde a gente ia começar, né? O único podre tá aí, ó. Esse aí é um podre mesmo. É uma bolha que vai estourar. Essa bolha de cima é de tinta. Se estourar essa, vai ficar na lata igual tá os outros. Então isso ficou de uma forma assim... Realmente eu nunca tinha visto nesse estado, né? O capô tá menos do que o teto, mas também tem detalhes, tá vendo? Tá feinho. Eu quis abrir aí para olhar e me surpreendi também. Vamos ver se vocês também vão ter essa impressão. Eu não consegui abrir porque tem manha de dono aí. E ele vai conseguir abrir. Olha que legal. Que bacana. A traieira tá aí, pessoal. Galãozinho, eu fui aí para filmar para vocês verem, ó. Se ele tá realmente íntegro, eu acredito que sim. Tem ainda aí o tamborzinho da gasolina do lado esquerdo. Olha o difusor aí, ó, de ar do carro, que é em plástico, com essas mangueiras laterais. Eu nunca tinha visto uma peça dessa. Eu até mencionei isso no vídeo. Ele disse que, ó, tem outro defletor de óleo ali, estava guardado. Os itens, né, gerais ali. Cara, é bem no lugar mesmo. Daí eu até falei pra ele, falei, cara, tem um... Ele não era álcool, não? Ele disse que não. Gasolina mesmo. Mas tem um tambor aí de gasolina. Nós acreditamos que a carroceria não é dele, né? Pelo ano. Mas ele é de 74 de documento. Talvez essa carroceria seja uma 80, mas que não foi ele que colocou, né? Já veio assim, nessa configuração. E aí a gente estava analisando, né? Eu estava falando dessa parte aí, essa peça, né? Que não se vê, eu nunca tinha visto. É o que vai pro difusor de ar, o ar forçado do carro, né? Entra pelo capô e vai lá na ventarola, lá de frente com o motorista e com o passageiro, aquele frizinho. Eu nunca tinha visto essa peça, cara. E aí eu quero dar um fecho no carro, né? Mostrando. Tentei filmar um pouquinho por baixo. Que eu vi ali um ponto que... de podrinho ali, ó. Que eu considero mínimo diante do tempo que o carro tá parado. Não sei se deu pra observar os pneus. Estão meio murchos, né? Mas tem garra ainda. Não sei se tá tão ressecado. Na hora que for encher mesmo, tem que parar pra ver isso. E aí eu falava, e aí, vamos, vai dar certo? E ele vai sim, pô, vai ficar bom, vai ficar legal, tô muito contente.
E o pai dele falando, vai dar certo sim, eu vou dirigir. E a gente tava ali naquele bate-papo gostoso. Poxa, que pena mesmo. Tô falando já pela quinta vez sobre o áudio, né? Porque realmente vocês estão perdendo um conteúdo muito bacana. Eu tinha certeza que seria um sucesso. Eu vou postar realmente para não perder as imagens, mas infelizmente o áudio aqui ia dar uma graça muito bacana pro vídeo, um ar legal, de amigos, todo mundo ali conversando sobre o clássico, né? Falando um pouquinho das histórias, até algumas piadinhas saíram ali. Nossa, foi muito natural, muito bacana, muito gostoso, mas nós vamos ter mais. Eu prometi para ele aí nessa parte, né? Pô, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente tenta fazer alguma coisa. E ele tá super empenhado de trabalhar no carro. E aí eu vou mostrar, né, enfatizar ali como está o cofre, né, que tem as guarnições. Tá faltando só o suporte da tampa que ele retirou, mas que de resto ele tem todas as peças, né? Foi ele que desmontou o que não está no carro. O carro era inteiro mesmo. E o motor tá faltando, né, motor de arranque, o alternador que tem que ser trocado lá, o rolamento, dá uma revisada. Está num colega do Celso, mecânico. E a capela ele também tem. Então é só pegar essas peças, montar. Eu puxei o óleo, tá? O óleo, por incrível que pareça, tá um óleo até que claro. Porque